Paz do Senhor Jesus, meu nome é Sentinela e hoje eu vou falar de uma mulher muito especial da Bíblia, uma mulher conhecida pelas suas boas obras. Vamos aprender um pouquinho dela e eu vou falar o que ela significou também, o que ressignificou na minha vida, né? A palavra do Senhor fala em Atos 9, capítulo 9, versículo 36 até o 43, onde eu vou pular alguns só para a gente entender, vai falar aqui: havia em Jope, uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Docas, esta cheia de boas obras e de esmola que fazia. E aconteceu que naquele dia que enfermando, ela morreu. Então, tendo lavado, depositaram no quarto alto. No 39 vai falar: e levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando túnicas de roupa de Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-se, chamando os santos, e a viúva apresentou-se-lhe viva. E foi isso notório por todo o Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. A palavra do Senhor fala aqui que foi uma ressurreição de Dorcas, por ela ser uma serva, né? Ela era uma serva de boas obras, né? Ela era uma discípula de boas obras, né? A palavra do Senhor fala aqui que o milagre da ressurreição de Dorcas, uma senhora praticamente desconhecida de Jope, nos deixa perplexa, pois tantos outros líderes importantes da igreja foram mortos e ninguém trouxe de volta a vida para que prolongasse o seu serviço, porque Deus concedeu Pedro que fizesse este milagre impressionante, né? Porque ali ela fazia as boas obras. Então o Senhor conhece, o Senhor sabe de todos, né? E o que a palavra do Senhor nos ensina é que Deus vê o que não vemos e sabe o que não sabemos. Ele vê muitas coisas que na maioria das vezes não percebemos ou não valorizamos, né? Pode ser que Deus tenha ressuscitado Dorcas para que os habitantes de Jope fossem alcançados com uma inesquecível evidência do poder de Cristo. Ou seja, na maioria das vezes precisamos passar necessidade para conhecer o Cristo, esse Cristo que nós servimos, esse Deus que nós servimos. E este foi o motivo que já era mais do que suficiente para justificar a escolha de Dorcas. Ainda que fosse para converter uma só alma, já seria perfeitamente compreensível este milagre. Ou seja, a palavra do Senhor, ela pode ser pregada em qualquer lugar. O milagre do Senhor, ele pode ser acontecido em qualquer lugar. E se o Senhor vê que o coração ele está apto para poder servir Ele com amor, o milagre acontece para a pessoa ver que Cristo está. E assim foi feito com Dorcas. Ela era uma discípula de boas obras, ela era uma discípula do Senhor, né? Ela estava cheia de boas obras, esmola, obras de misericórdia que ela fazia. Quando na nossa vida transborda de amor em autos de beneficência que nos tornamos eficientes em revelar para os outros caráter amoroso de Cristo em nós. Ou seja, nós devemos passar para as outras pessoas a semelhança de Cristo que nós servimos, né? Mais do que palavras, mais do que só falar, o amor de Cristo ele tem que estar em cima, porque ele estava em Dorcas. Ela tinha o amor de ajudar as pessoas, né? Ela não era apenas só o que recebia os benefícios na sua ajuda, mas ela também sobre aqueles que observavam no dia a dia. E o que a palavra do Senhor também fala aqui, irmãs, é que restituiu-lhe a vida, era a maneira de Deus dizer para a sua igreja o qual importante era para ele o trabalho que Dorcas devolvia. Isso deveria nos fazer lembrar de que todas Dorcas da Igreja de Cristo alegram o seu generoso coração em dia. O Deus que ressuscitou Tábita de Jope ressuscitará também todas aquelas que, como ela, se dedicam e demonstram o caráter sólido do seu Salvador. Ou seja, a palavra do Senhor nos ensina o quê? Que nós podemos ser uma delas. Nós podemos ser
uma Dorca na presença do Senhor. Nós podemos, porque ela era uma mulher muito amada. Ela já tinha ajudado os outros, especialmente pobre, sabe? Ela era uma serva do Senhor, né? Ela não era só uma discípula, ela era uma pessoa que ajudava. E o que a história de Dorca nos ensina? A importância de servir aos outros e se dedicar aos talentos que o Senhor nos deu. Ou seja, o que eu me ressignifiquei com Dorcas? Quando minha mãe estava muito doente e eu não conhecia os milagres que o Senhor podia fazer, eu sempre fui uma pessoa de coração muito bom. Eu me sinto de uma pessoa de coração muito bom. Eu sempre fui muito de servir aos outros, especialmente aquelas. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre achei a importância de servir aos outros, né? Principalmente aqueles que eram muito mais necessitados do que eu, né? Eu sempre fiz as coisas de Deus com muito dedicada, eu sempre fiz as coisas de Deus com muita delicadeza, só que eu não conhecia os talentos que o Senhor tinha me dado, qual que era meu talento. Mas eu não conhecia por quê? Porque eu não servia a esse Deus, eu não conhecia esse Deus que tudo pode, né? E a gente também eu não sabia recorrer ao Deus e saber que Ele podia fazer aquele milagre, né? E eu sempre fui essa pessoa simples, essa pessoa humilde, mas eu também nunca tinha assim na cabeça que um dia o Senhor ia me colocar e onde Ele me colocou. Então, o que eu ressignifiquei com Dorcas? Eu ressignifiquei dentro de mim, nasceu um talento, que é o quê? Falar das coisas de Deus, falar do amor de Deus, né? Levar uma palavra de esperança para a vida das pessoas, né? Falar desse Deus que eu sirvo, o Deus que Ele é disposto a fazer obras, fazer milagre no meio de nós. E eu me identifiquei com Dorcas, por também ser uma pessoa. E eu super me identifiquei com Dorcas, por ser uma pessoa de coração bom, de ser uma pessoa que gosta de ajudar os outros. E esse legado que eu quero deixar, esse legado que eu quero ensinar e eu quero aprender, né? A importância de servir aos outros e servir a Deus com tanto amor, com tanta dedicadeza, dedicada, e usar o talento que o Senhor me deu para trazer pessoas para perto dele, né? E Doc, ela deixa um testemunho. O testemunho dela é de transformar a vida. E assim como ela, eu também posso levar essa esperança, fazer ações pelas pessoas, né? Ela era uma mulher temente a Deus. Essa mulher também, eu estou todos os dias aprendendo a ser mais temente. Buscar, sabe? Suprir o mandamento da palavra de Deus, que é ajudar o próximo, amar ao próximo como a si mesmo, ajudar. Então ela deixou uma geração marcada, né? Uma geração de dedicação, de generosidade. Ela deixou essa dedicação antes mesmo dela morrer, porque quando ela morreu, ela foi ressuscitada, ela teve ressurreição. Mas depois que ela foi, ela deixou um legado, ela deixou um chamado, né? E isso é ser cristão. Então, nessa mulher da Bíblia, a gente se ressignifica o quê? Aprendendo a como servir a Deus, a como ser um vaso escolhido do Senhor. Ter utilidade, ser escolhido, determinado como objetivo, sabe? De pregar boas obras da nova salvação, de falar, né, das coisas de Deus, ser um cristão, né, temente a Deus, porque ela é uma pessoa temente a Deus, né? Ela foi. Então, que nós possamos ser como Dorcas, somos raras, porque ela foi rara, né? Por viver e para construir vidas em vidas. Então, a Dorcas, ela se identifica comigo. De algumas maneiras, ela se identifica. Ela ensina também, né? No meu ministério, como que eu devo ser uma mulher temente a Deus, que realmente gosta de buscar e seguir os mandamentos do Senhor. Ela traz esse ensinamento, que ela possa ser marcada, ser impactada, né? Que eu continue sendo uma Dorca,
né, impactar as pessoas com a minha generosidade, com o meu cuidado, com a minha compaixão, com a minha humildade. Então, a Dorcas, ela significa, né, o nome Dorcas, ela significa gazela em grego, né? Ou seja, é o que é predominantemente feminino e associado em beleza, agilidade e rapidez. Ou seja, ela é uma mulher que ajudava, ela fazia roupa, né? Ela era uma mulher dedicada ao seu talento que o Senhor deu. Então, que eu possa vir aprender com Dorcas, que hoje eu possa aprender com ela, ser mais dedicada. Quanto mais dedicar às coisas de Deus, né? Amar o próximo como a si mesmo, porque o Senhor tem feito isso na minha vida, o Senhor tem me transformado, o Senhor tem todos os dias se ressignificando. Esse é o legado, se ressignificar na presença de Deus, né? Mostrar para aquelas pessoas o significado do nosso Deus, né? Que nós somos vaso, frágeis e moldáveis na mão do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada uma grandemente.